Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã, para o nosso programa Em Comunhão. Programa de toda semana, programa de reflexão, programa que procura partilhar tudo aquilo que faz parte da nossa fé, da nossa vivência cristã. E é tão bonito que a gente possa estar aí junto de você e que você participe junto com a gente. Nesse programa Em Comunhão, nós queremos sempre acompanhar aquilo que é a caminhada da igreja. Nós passamos o mês de agosto falando sobre o tema vocacional, refletindo sobre as vocações. E nós entramos no mês de setembro, sempre o mês da Bíblia. E é sobre esse tema que a gente vai conversar neste programa, está bem? E graças a Deus que eu tenho aqui para ajudar a gente a conversar, eu tenho o padre Dr. Janisson de Sá Santos. Ele é assessor da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da nossa CNBB. Padre Janisson, seja bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. Obrigado, Padre Ulisses. Obrigado, irmã Sandrejânia. Obrigado a todos e todas que nos acompanham neste programa Em Comunhão da TV Aparecida. Um momento tão importante assim para a nossa igreja, que é o mês de setembro, o mês da Bíblia, onde vamos motivar os cristãos, as cristãs, nossas comunidades para que leiam, rezem, estudem sempre mais a palavra de Deus. Então, grato pelo convite e estou aqui à disposição para refletirmos juntos sobre essa temática tão importante que é o mês da Bíblia. E a gente vai depender muito de você para poder conversar sobre o tema exatamente aquele que a CNBB nos propõe para este mês, né? Aí temos também a querida irmã Sandrejânia. Seja bem-vinda, irmã. É uma alegria poder estar aqui no meio de dois grandes homens, né? Homens da palavra, e estar com você também, podendo contribuir com este grande alimento, na partilha desse grande alimento que é a palavra de Deus, forte na nossa caminhada e que nos faz acreditar que é possível viver nos tempos de hoje, buscando nos alimentar e nos conduzir com essa grande fonte, que é a palavra de Deus. Você é franciscana da ação paroquial, é isso? Franciscana da ação pastoral. Pastoral, não é só paroquial não, é um pastoral. pouco mais, viu? Então, viu, ela mora aqui pertinho da gente. Eu moro em Roseira. Em Roseira, e ela é a representante dos grupos bíblicos de reflexão aqui da nossa Arquidiocese de Aparecida, né? A paixão do nosso querido Dom Orlando. E que paixão, viu? Isso é bom demais, né? Mas eu queria começar imediatamente com o padre doutor Janisson. Eu esqueci do doutor, padre Janisson, olha só. Mas qual que é a proposta da CNBB para este mês de setembro, padre Janisson? Então, neste mês de setembro, nós vamos refletir e estudar, como a cada ano, o livro de Josué. Então, já há mais de 50 anos, né, Padre Ulisses? Sim. Nós, como Igreja do Brasil, estamos refletindo um livro bíblico. No início, também algumas temáticas, mas nos últimos anos é escolhido, de fato, um livro bíblico para que as comunidades possam refletir, possam aprofundar, conhecer mais aquele livro da Bíblia. É importante lembrar, Padre Ulisses, a todos e todas que nos acompanham, nos assistem pela TV Aparecida, que todo ano ele é bíblico. A Bíblia é sempre importante, mas no mês de setembro nós intensificamos a leitura, a reflexão, a oração e estudo de um livro específico para nos ajudar a conhecer mais os textos bíblicos. E para este ano, Padre Ulisses, nós estamos refletindo, ou melhor, estamos iniciando a reflexão aí sobre o livro de Josué, um livro do Antigo Testamento que vale a pena conhecer, aprofundar e rezar também a partir desse livro. Certo, creio que é muito importante. Eu vi o texto aqui, o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás, né? Josué 1:9. O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes a gente quer propor um versículo bíblico de Marcos 16, 15 a 16, para abrir a nosso bate-papo, a nossa conversa. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
que ressoa, irmã, em você esse versículo do Evangelho de São Marcos? A credibilidade e a confiança que Jesus nos dá. Ide pelo mundo. Então, ele nos coloca em ação de sair, que é um Sim. apelo da igreja, né? E ir pelo mundo e com uma missão específica, anunciar a todos. Então, é uma missão de todos para anunciar a todos esse reino que se faz presente no meio de nós. Certamente, né? E em você, Padre Janison, esse versículo de Marcos, às vezes dá a impressão que nos impulsiona e de vez em quando dá medo também. Exatamente, Padre Ulisses. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. Então, a missão de cada batizado, cada batizada, é de anunciar, de transmitir o querigma, transmitir a mensagem de Jesus a outras pessoas. Mas não só. Nossa missão também é vivenciar, colocar em prática, testemunhar esta palavra que o Senhor nos ensina. Então, a nossa vida também é uma forma de anúncio, de transmissão dos ensinamentos de Jesus. Exatamente. Eu sempre tinha um certo receio deste será condenado, dava sempre medo, sabe? Mas é importante perceber, nosso Senhor fala, vocês anunciem o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, gente, né? Quem não souber dar uma boa notícia com a sua vida, com as suas palavras, está se condenando mesmo a viver na tristeza, na desgraça. É sempre fazer da vida da gente uma boa notícia, né? E principalmente a vida de Jesus, que é a super boa notícia que Deus nos deu. Então não é uma ameaça, não, é um estímulo imenso para que a gente, como diz nosso Orlando, né? Pé no chão e vamos em missão, levando a palavra de Deus a todos. Agora, Padre Janison, exatamente o mês de setembro, você dizia já há 50 anos que a gente está, né, nessa luta de promover, né, aquilo que deveria cobrir o ano todo e cobre na celebração litúrgica, mas de repente um olhar especial para algum livro, algum aspecto dessa história da salvação. O que significa para nós, então, exatamente esse livro de Josué que é proposto agora? Qual seria, digamos, o contexto para que a gente possa se debruçar sobre esse livro e buscar uma mensagem atual para nós? Então, como eu coloquei, né, Padre Ulisses, e vocês que nos assistem de sua casa, do seu lar, o livro de Josué foi escolhido pela comissão, juntamente com as instituições bíblicas que trabalhamos juntos, colaboram conosco, enfim. O livro de Josué é um livro do Antigo Testamento. Josué tem a missão de dar continuidade que foi iniciado por Moisés, este caminho, este peregrinar do povo de Deus, do povo de Israel, rumo à Terra Prometida. E Josué, de fato, continua essa missão, conduzindo, orientando o povo. E é central o tema da posse da terra, a busca dessa fidelidade a Deus, Deus que conduz. Por isso que o versículo bíblico escolhido, né? O Senhor teu Deus estará contigo aonde quer que vás. Deus que conduziu o povo de Israel através de Moisés, outros líderes, e agora com Josué, que eles caminham e chegam até a Terra Prometida. E ali prometem fidelidade a Deus, prometem assim, renova a aliança na observância dos ensinamentos do Senhor. É um livro importante, difícil, Padre Ulisses e irmã Andrejânia. Não é um livro simples, não é um livro fácil, por isso são tantas propostas, tantos textos produzidos sobre esse livro para este ano, agora em setembro, né? Pois é um texto que exige um pouquinho mais de nós, de atenção, e observar também o contexto histórico da época, o tempo em que ele foi escrito, enfim, são tantos elementos, mas é uma riqueza, vale a pena nos debruçarmos neste livro bíblico, que é o livro de Josué. Exatamente. Eu creio, Padre Janison, que se Moisés de imediato nos chama atenção para o êxodo, a libertação da escravidão, né? E essa é a figura de Moisés que se projeta arrancando aquelas tribos da escravidão do faraó do Egito. Eu acho que o Josué é o homem da terra prometida, né? Ele tem que chegar lá, né, e dizer, esse meu povo tem direito a uma terra também. Às vezes eu fico pensando que o livro do Josué é uma provocação para todos nós,
para a maioria dos habitantes do mundo que ainda não chegaram à sua terra prometida. Não só o céu, evidentemente, mas o seu pedacinho de chão aqui na terra. Você não acha? Exatamente, com certeza, não é, Padre Ulisses, irmã Sandra e Jane, e todos aqueles que nos acompanham neste programa. Há uma provocação, de fato, para que todos tenham terra, trabalho e pão, né? Tem o necessário para viver. Sim. Estamos em setembro, mas nos preparando, né, Padre Ulisses, para a Campanha da Fraternidade já no próximo ano, onde o tema central será o tema da fome, fraternidade e fome. Não são tantas pessoas que não têm o necessário para poder viver dignamente. Então, de fato, o livro de Josué nos provoca para que todas as pessoas, todas as famílias tenham o necessário para viver e assim sustentar a sua família. Isso. Irmã Sandra e Jânia, isso tudo que a gente vai fazendo, você que tem uma experiência bonita em grupos bíblicos de reflexão, como que isso caminha em termos de fazer o povo abrir a sua Bíblia, não é mesmo? E encontrar a mensagem de Deus. Não apenas, como acontece em certos casos, puxar um versículo que me interessa, mas realmente esse todo da história da salvação, que é uma história que continua ainda como esperança, né? Ainda não aconteceu na vida de muita gente exatamente esse mistério de uma salvação completa, corpo, alma, tudo isso. Como que em grupo bíblico, como que tem sido organizada aqui a Aparecida na nossa arquidiocese? Olha, tem sido organizado de forma assim bem consciente, Sim. de fazer com que essa palavra de Deus, que às vezes ficava dentro das igrejas ou só na mão de alguns, ela chegue nos lares, nas casas. Sim. Por isso que a igreja nas casas, ao redor da palavra de Deus. Que palavra é essa? É essa palavra que vem trazer esperança. Esperança de dias melhores nessa terra prometida, que não seria somente literalmente a terra, onde a pessoa ali habite e tenha a sua casa. Que habite e tenha a sua casa também, mas a terra prometida dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Um emprego. Qual é essa terra prometida? Essa terra que simboliza através de um emprego, essa terra através de um sonho, de conseguir estudar para ser alguém melhor na vida. Então é essa palavra de Deus que serve como alimento, é essa grande fonte de esperança, porque naquele tempo a palavra de Deus era qual? Né? Eles não tinham essa palavra impressa como hoje nós temos. E nós, por essa palavra impressa, nós temos a graça de ali buscar o nosso alimento, a nossa esperança de conseguir essa nossa terra prometida. Que seja ela um lugar para morar, seja ela um emprego que eu estou necessitando há muito tempo, seja ela conseguir com que os meus filhos tenham uma escola digna, tenham um espaço na sociedade diante dessa diversidade que a gente vive aí, né? Então, é encontrar aquilo que eu sonho, aquilo que eu necessito. Sim, eu gostaria com o Padre Janosson, mais uma vez, a gente sublinhar a importância da Bíblia, né? Eu sempre peço para o povo, vamos nos reapropriar da Bíblia, para não pensar que são apenas as outras denominações que têm a Bíblia e nós temos as imagens, nós temos o rosário, nós temos isso. Não, faça o favor, arruma um lugar para a Bíblia, porque ela é importante. Se nós não iluminarmos nossas devoções, nossa vida cristã com a palavra de Deus, a gente fica fora de uma história, né? E muitas vezes a gente escuta essa palavra de muita gente. E olha, tem se repetido de muitos católicos, né? Ô padre, não fala nisso, que isso aí é política. Isso aí não é. Porque o cidadão, a cidadã vive só das suas devoçõezinhas, né? E o resto tudo ele acha que não tem nada a ver. Por isso que o cidadão é um bom, entre aspas, católico, um péssimo político ou um péssimo cidadão, porque falta-lhe a palavra de Deus como história da salvação e não apenas como fonte de apelação. Como que você vê, Padre Janosson, essa importância da Bíblia Sagrada para o cristão católico? Muito bem, Padre Ulisses. Então, como a irmã estava colocando, a importância da Bíblia nas casas, na família, o senhor Sim. também colocou. Então, mas não só ter a Bíblia em casa, é importante, é Sim. necessário. Então, quem ainda não adquiriu a sua Bíblia, é importante adquirir, ter em casa, mas ler, meditar, refletir sobre o texto bíblico
e a Bíblia que vai iluminando a nossa vida e nos motivando para vivenciar os seus ensinamentos. Então, o que o Senhor coloca é muito importante. Eu creio que nós já crescemos muito, já avançamos nesse sentido, por exemplo, com os meios de comunicação também que nos ajudam a conhecer mais o texto bíblico, nos motivam a ler mais a Bíblia. As TVs católicas, particularmente, que aqui estamos, a TV Aparecida, né, com diversos programas, as celebrações também, tem toda uma riqueza na liturgia da palavra. Mas motivamos sempre mais uma leitura também pessoal, uma leitura em pequenos grupos, onde a Bíblia possa iluminar nossa realidade, possa iluminar a nossa vida e nos deixar também interpelar, né, a partir do texto bíblico, né, e percebendo assim os apelos da nossa realidade hoje, o que Deus tem a nos dizer em nossas vidas, em nossa história. Então, o texto bíblico, os livros bíblicos, eles são muito importantes. Palavra de Deus, palavra que nos ilumina, que nos orienta. Deveríamos deixar guiar por esta palavra. Então, o Senhor tem razão. Todo ano é bíblico, mas nós, particularmente, o mês de setembro, agora nos dedicamos a um livro específico, mas queremos que todos os cristãos, todos os católicos se dediquem mais à escuta da palavra, à leitura da palavra e vivência desta mesma palavra, e que possamos transformar nossas vidas a partir da palavra. Então, buscando sermos sempre mais pessoas justas, sinceras, honestas, e que se esforçam a cada dia para viver o Evangelho. Exatamente, né? Agora, irmã, eu acho que é muito importante, né, a gente ter esse equilíbrio entre essa leitura pessoal, né, que pode nos alimentar, e essa leitura em grupo, em família, em círculos, né? Porque muitas vezes o cristão tropeça na própria palavra da Bíblia, quando ele fica tentando assimilar por conta própria, né? Pode até se tornar meio presunçoso, que ele acha que o Espírito Santo já está dando conta de iluminá-lo, e aí ele sai com umas ideias disparatadas. Como que é, por exemplo, a leitura em comunidade? Ela traz algo mais, que eu diria assim, até mesmo de presença do Espírito Santo para iluminar, quando a gente fraternalmente partilha a palavra bíblica? Com certeza, é a prioridade da arquidiocese, né? Sim. Está aí preparando, formando esses animadores para que nas casas possam formar essas pequenas comunidades, esses pequenos grupos. Tanto é que aconselha-se não ter mais de 12 pessoas, para que ao meditar essa palavra de forma pessoal, torne em gesto concreto na dimensão comunitária. Sim. Por isso que não é uma leitura intimista que eu vou lá, faço a minha reflexão, a minha oração. Não. A igreja prepara pessoas para que essas pessoas vão nas casas em torno de quê? Em torno da palavra de Deus. Meditar, refletir, existem textos preparados, os animadores são preparados para estar fazendo com que aquela palavra refletida e meditada se transforme em ação concreta de compromisso na comunidade, compromisso na sociedade. Sei. E eu creio que a importância que nós temos, então, quando a gente, às vezes em casa, em família, mais ainda quando a gente tem um pequeno grupo de reflexão, né? E há muita iniciativa nesse sentido, a gente consiga não apenas aquilo que acontece normalmente dentro das igrejas, das celebrações. A gente ouve a palavra, às vezes quando termina a primeira leitura, lá vem um salmo de meditação e eu já me esqueci da primeira leitura, qual foi. Quando chega na segunda, chega no Evangelho, falei, qual foi mesmo a segunda leitura? Então, a capacidade da gente ter ali a Bíblia na minha mão e poder refletir, conversar, discutir, né? Esclarecer dúvidas e principalmente aquela capacidade de dizer o que é que nós temos que fazer. Nesse sentido, Padre Janisson, olhando a Bíblia Sagrada, olhando o livro de Josué, até que ponto esse livro de Josué pode ser inspirador para a nossa história hoje, no mundo, para a nossa história, principalmente aqui do nosso país, até onde esse bendito líder Josué pode nos inspirar e pode ser um exemplo muito forte para a vivência cristã. Exatamente, é propício o livro de Josué deste ano, né, Padre Ulisses, porque ele nos ajuda
a compreender as dificuldades do povo, das pessoas, da realidade. E este povo, que é guiado por Deus, conduzido por Deus, caminha rumo à terra, onde possam viver com dignidade eles e suas famílias. A irmã colocava também outras necessidades que existem em nossa realidade hoje, são muito importantes. Então, este caminhar com Deus, se deixar guiar por Deus em busca de dias melhores, de uma vida melhor, e ao mesmo tempo, né, o livro vai acentuar a importância de estar sempre com Deus, renovar a aliança com Ele. É uma famosa frase que de Josué, por exemplo, na Assembleia Siquém, que nós utilizamos muito, se repete muito em pregações, celebrações. Eu e minha família, já que estamos na Semana da Família, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, assim, o povo reunido que se compromete neste serviço ao Senhor, nesta fidelidade ao Senhor, renovando, assim, a aliança e o desejo de vivenciar os ensinamentos de Deus e caminhar junto com Deus. Isso, é bonita demais essa frase, né, Padre? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Né? Javé foi o ponto de encontro de tribos dispersas que não tinham nenhuma vinculação entre si, aliás, até competindo uma com a outra, quem era mais importante ou não. E de repente, nós vamos nos convergir todos para Javé, para Deus, né? Porque Josué, ele suou a camisa para poder unir aquelas tribos, formar um povo, né? E depois distribuir a terra para que ninguém ficasse sem um pedacinho de chão. Ou seja, há muita coisa nesse livro de Josué que eu acho que é uma apelação, digamos assim, apelação no sentido bonito da palavra, né? De apelar realmente para uma história que ainda não se realizou, a terra prometida para todo mundo. Esse livro é importante para nós. Quando a gente faz uma relação, Padre Janilson, quando a gente faz uma comparação entre um livro do Antigo Testamento, Josué, e Jesus, o Novo Testamento, porque essas figuras todas, Moisés, Josué, num certo sentido, eles são figuras de Jesus, né? Anunciam aquilo que Jesus vai ser para nós, né? Como que o nosso Jesus, Josué, coloca para nós essa mensagem que vem lá do Antigo Testamento. Então, Padre Ulisses, a relação entre Jesus Cristo e Josué, entre o Antigo e Novo Testamento. Jesus nasceu em uma determinada cultura, uma realidade específica, conhecia a cultura, as tradições, a religião judaica do seu tempo. Ele viveu plenamente, né, no judaísmo, participando de tudo, né, que existia, que se fazia no seu tempo. E é interessante percebermos, como o senhor mesmo colocava, esta continuidade, né, entre Antigo e Novo Testamento, esse anúncio da vinda do Messias, esta realização, esta concretização, né, com o verbo que se fez carne, como nos apresenta o Evangelho. E é interessante perceber, né, Padre Ulisses, muitos elementos, por exemplo, até o lema bíblico deste ano: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou pelo mundo inteiro. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, muitos elementos em comum, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. De fato, Jesus quer conduzir a cada uma, né, a uma vida nova. Por exemplo, quando ele mesmo diz: eu vim para que todos tenham vida e eu a tenho em abundância, o tema é da vida e vida com dignidade para todas as pessoas. Então, estão presentes no livro de Josué, em meio aos conflitos, mas a busca pela terra e por uma vida melhor. Então, Jesus, de outra forma, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, ele nos mostra, nos indica o caminho a seguir e, de fato, nele se cumpre, como os próprios evangelhos nos falam, né? Hoje se cumpriu as Escrituras que acabastes de ouvir. Então, em Jesus se dá esse cumprimento da Escritura. Então, Jesus dá continuidade a toda uma reflexão, a todo um caminhar do povo até chegar
né, ao Novo Testamento. E creio que é tão importante a gente perceber, né, mesmo, Padre Janderson, que Jesus, aquilo que foi a missão de Moisés, a missão de Josué para um determinado povo, né? Jesus estende a toda a humanidade, né? Esse povo de Deus, essa humanidade toda que tem que se refazer, que tem que se humanizar, tem que se fraternizar, se tornar irmão. Então esse sonho de Jesus, um só Deus e Pai, todos irmãos entre si, é um sonho que continua ainda sendo realizado e é por isso que, né, irmã, a gente tem que pegar a Bíblia e reforçar esse sonho para que ele não desapareça da humanidade, né? Vai Com avançando certeza. tecnologicamente, cientificamente, avança em todos os passos e às vezes não caminha no mesmo compasso em termos de uma humanização, de uma fraternidade, de uma solidariedade que nos faria mais humanos, mais filhos e filhas de Deus, né? Eu acho que é aí que entra então nossos grupos de Bíblicos reflexão bíblica. Essa sensibilidade de perceber a importância dessa palavra de Deus presente na vida do povo e ter uma acessibilidade maior, porque para você ter comunhão pela Eucaristia, você precisa ir na igreja, você precisa ter a presença de um sacerdote e essa palavra de Deus, ela se faz presente, ela é acessível a todos e está aí para quem a deseja, como essa grande fonte de alimento na caminhada, né? E nós temos aí essa pergunta que o senhor fez para o padre, esses dois Jotas, né? Josué e Jesus, que tiveram uma missão específica, cada um no seu tempo, mas que destacam em comum a fé num Deus que se faz presente, seja qual for o período da história, e essa credibilidade de ter liderança. O povo precisa de alguém que esteja ali à frente, dizendo que é possível, dizendo que é capaz também eles de estarem fazendo parte dessa história. Seja estando à frente, seja estando ali como aquele que recebe, né? Sim. Mas essa importância de acreditar nesse Deus que se faz presente, seja qual for o tempo na história. Quero agradecer de coração a participação. Irmã, que bom, né? E como é que estão os seus planos agora para o mês de setembro? Quando chega o mês de setembro, a gente fica com toda a animação, porque é um mês mais intenso, né? Sim. Eu gostei muito na nossa colocação aqui, dessa palavra de Deus que se faz presente no cotidiano, o ano inteiro. Mas o mês de setembro é esse mês em que a gente senta com maior prazer, com maior gosto, visitar as comunidades, fazer com que essa palavra de Deus chegue em mais famílias, Sim. chegue em mais lares e uma programação intensa envolvendo as comunidades e a paróquia. Tá aí, muito obrigado, irmã. Padre Janderson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Padre Ulisses, obrigado a todos que nos acompanham através da TV Aparecida, uma riqueza para a nossa igreja, a TV Aparecida, com tantos programas interessantes, esse programa de hoje mesmo, né? Em comunhão, que nos traz tantos esclarecimentos a você que nos acompanha, a você que está em casa, e esta comunhão eclesial como igreja, como cristãos, como católicos, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, mês de setembro, estamos nele, um mês intenso, muitas formações, atividades, mas é importante aprofundarmos sempre mais este livro bíblico, que é o livro de Josué, neste ano que estamos aprofundando. Muito obrigado. Está aí então para você essa proposta bonita. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Ela nos ajuda a entender a Bíblia muito bem. É o nosso programa Em Comunhão. Até a próxima semana, se Deus quiser.